Quero convidá-lo então a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Evangelho de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, eu vou fazer a leitura do verso 28 até o verso 30. Marcos 12, de 28 a 30, diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então nós vamos refletir sobre esse texto que Jesus chama o principal mandamento. E eu quero chamar a sua atenção, começando com uma pergunta acerca desse texto. Veja só. A pergunta que eu faço é: por que Jesus faz um acréscimo? Veja que do lado esquerdo está o texto do Antigo Testamento que Jesus Cristo cita nessa passagem. Ele cita Deuteronômio 6. Esse é um texto considerado pelos judeus como sendo o Shema. O Shema é uma palavra hebraica que traduzida significa ouve. É a primeira palavra desse texto. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Senhor. Então, o Shema era um texto tão precioso para o judeu que ele entendeu que era o resumo daquilo que ele tinha que fazer. E então era comum entre os judeus colocar esse texto transcrito num pedacinho pequeno de papiro e enrolá-lo e colocá-lo dentro dos filactérios. Filactérios são aquelas caixinhas que o judeu usava ou na testa, ou nas mãos, ou em algum lugar. E frequentemente, hoje em dia ainda, existe nos umbrais das portas de famílias judaicas. Eles pregam essa caixinha pequenininha, lá dentro tem o Shema transcrito, bem pequenininho, num rolinho. E quando um judeu adentra a sua casa, ele costuma passar a mão em cima da caixinha. Como quem diz: estou cumprindo o principal mandamento. Como uma espécie de lembrança do seu dever. Amar a Deus com todo o seu ser. Esse texto é o que Jesus cita na hora que um judeu, um dos escribas, o indaga. Diz assim: Jesus, o que é o mais importante? Aí ele cita. E quando ele cita Deuteronômio 6, veja só. Ele diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. De todo o teu entendimento não está lá. Tem só 3 expressões lá e Jesus acrescenta uma quarta, que é de todo o teu entendimento. Então a pergunta que eu faço, eu fiz essa pergunta ao texto e eu quero externá-la a você, é: por que Jesus acrescentaria de todo o teu entendimento? E eu tenho algumas respostas que não são minhas, que são de outros livros, inclusive do pastor John Piper. Eu só quero compartilhá-las e colocar algumas dificuldades de responder a essa pergunta. Veja só, eu tenho 2 livros aqui que tratam especificamente do nosso tema. O primeiro, o autor é o Gene Edward Veith Jr., o livro chama De Todo o Teu Entendimento, e ele pega cada uma das 4 coisas que Jesus coloca e ele dá um significado para elas. Ele diz assim: coração deve ser equivalente a vontade, emoções. Alma deve ser equivalente a relacionamento pessoal com Deus pela fé. Força é igual a servi-lo com nossas ações. E entendimento significa pensar em Deus, saturar a mente com a palavra. O problema dessa definição é que, pega, por exemplo, alma, relacionamento pessoal com Deus pela fé. Como é que você se relaciona a Deus, com Deus pela fé, sem vontade, sem emoções, ou sem pensar em Deus? Fica meio difícil você distinguir alma de mente, por exemplo, que para você se relacionar com Deus, você tem que pensar em Deus. Para você se relacionar a Deus com fé, você tem que ter emoções envolvidas e a sua vontade tem que desejar cumprir a palavra de Deus. Então fica meio difícil de separar desse jeito. O pastor John Piper, nesse livro que eu falei, faz algo parecido. Ele diz que coração é igual a vida emocional e volitiva, alma é a nossa vida humana, força é igual a esforços vigorosos com o corpo e a mente,
E entendimento é a capacidade de pensar. De novo, aqui eu vejo uma dificuldade em você tentar separar. Todos os dois autores são excelentes, estão trazendo comentários muito bons acerca do assunto que a gente vai falar, mas na hora que você tenta entendê-los de maneira separada, fica difícil você dizer que uma coisa é diferente da outra. Por exemplo, coração, de novo, emoção e vontade, alma, nossa vida humana. Nossa vida humana é tudo, né? Você pode englobar cada uma das outras três coisas nesse aspecto de nossa vida humana. Porque não é só vida no sentido de fôlego de vida, mas nosso fôlego de vida é repleto de capacidade de pensar, vida emocional, decisões e assim por diante. É difícil separar as coisas. Meu ponto é dizer assim, independente do esforço e da capacidade desses dois autores e de outros que eu tive a oportunidade de ler, eu creio que esse texto não é um texto que visa compartimentalizar. Então, minha contra-resposta à nossa tentativa de entender o porquê o acréscimo é que talvez a gente não deva ficar achando uma razão do porquê o acréscimo. Eu coloquei aqui no segundo ponto, no slide, para os gregos o entendimento era o mais prestigioso. Talvez essa seja a razão de ter acrescentado entendimento. Talvez Jesus tenha colocado entendimento porque o Evangelho de Marcos é escrito para um público gentílico, repleto de pessoas com a mente grega. E para o grego, o que havia de mais essencial era a mente. Era a sua capacidade de raciocinar. Então talvez Jesus tivesse acrescentado isso para dizer, olha, se você achou que faltou alguma coisa, não faltou, de todo o teu entendimento também. Mas o meu ponto é dizer que o texto não está trazendo 3 partes ou 4 partes do ser humano. Você tem que amar a Deus de acordo com as 4 partes, hein? Não esqueça da quarta. Né? Não é esse o propósito. Jesus quer falar de palavras que representam o mais interior. Então o enfoque está na totalidade do nosso ser. Você ama a Deus com todo o seu ser. Se você acrescentasse uma 5ª coisa, Jesus, devo amar também com a memória? E você fala, sim, com a memória também, com toda a tua memória. Quer dizer, a ideia é, não deixe nada fora. Não deixe nada fora. Aprenda a amar a Deus com todo o teu entendimento também. É o acréscimo dele, também. E por que eu acho importante a gente tratar com essa perspectiva? Porque eu imagino que amar a Deus com o entendimento é uma das coisas mais estranhas para nós. É verdade. Veja só, olha as outras coisas. Se eu falasse assim para você, olha, ame a Deus com todo o seu coração, você entende o que é isso? Até porque de vez em quando você fala assim, ó. De coração, cara. Você sabe o que é amar a Deus de todo o coração? Ou senão você fala assim, ó, amar a Deus com toda a sua alma. Você sabe o que é isso? Você já passou talvez pela experiência em que você diz assim, olha, doeu lá dentro. Doeu na alma. Quando você leva uma rejeição ou coisa do tipo. Você sabe o que é amar a Deus com toda a sua força, né? Você gastar toda a sua energia com toda a sua força. Mas você nunca ouviu alguém chegando e falar assim, ó, eu te amo com todo o meu intelecto. É muito estranho, não é? Você não vê gente chegando e fazendo declaração de amor, dizendo, eu te amo com a minha mente. Não é comum isso. Então, parece que quando Jesus acrescenta, ame a Deus com todo o teu entendimento, você fala, Jesus? O que você quer dizer com isso? Olha só, é tão estranho, é tão separado do que a gente está acostumado, que a gente precisa repensar, a gente precisa refletir. Porque amar a Deus com a mente parece um negócio totalmente estranho à nossa prática, ao nosso dia a dia. Mas eu tenho um argumento aqui. Eu acho que ele é mais comum do que você imagina. Eu acho que a gente ama com o intelecto o tempo todo. O tempo todo. Todas as vezes que você usa o seu intelecto, você o faz por amor a alguém. Nunca por causa de coisas. Sempre por causa de pessoas. Você fala, pastor, desculpa, com essa eu discordo. Porque eu conheço gente que usa o seu raciocínio por causa de dinheiro. Aí outro vai dizer assim, não, eu conheço gente que usa o seu raciocínio por causa de fama, ou por causa da sua carreira. Mas na verdade essas pessoas estão fazendo não por causa de dinheiro, fama ou carreira, por causa do seu dinheiro, da sua fama, da sua carreira. De que vale dinheiro, fama e carreira se não tem quem possa usufruí-las?
sempre é pensando em alguém, ou você ou outra pessoa. Cada vez que você usa o seu intelecto, você pensa em atingir alguma coisa. Pode ser um reconhecimento, pode ser um louvor, pode ser um estágio melhor, pode ser um emprego melhor, não importa. Cada vez que você usa o seu intelecto, você o faz por interesse a alguém. Seja você ou outra pessoa. E eu quero também argumentar que o valor do que você faz com a sua mente é proporcional ao valor da pessoa para quem você dedica. Sabe quando alguém escreve um livro e você olha lá na dedicatória, no começo do livro, você normalmente percebe que a pessoa chama a atenção de alguém muito importante na vida dela ou dele, né? Então, ela dedica para a sua família, por exemplo. É muito comum dedicar para alguém da família. Por quê? Porque é uma pessoa tão querida, tão próxima. Alguém com quem a gente se identifica e sabe que esteve ao nosso lado em todo momento. Então você dedica para essa pessoa porque essa pessoa é importante para você. Você pode fazer isso para amigos, você pode fazer para outros, mas normalmente a dedicatória vai para alguém que você ama muito. Quando eu sou um capelão numa universidade lá em São Paulo, e todas as vezes que eu participo de colação de grau, eu percebo que tem um momento da colação de grau em que os alunos dizem mais ou menos assim: agora é a hora de a gente fazer homenagem às pessoas mais importantes. Aí vai ser alguém que, representando os alunos, vai homenagear os pais. Por quê? E aí quando eles homenageiam os pais, normalmente um aluno representante da turma vai dizer assim: olha, esse grau não é nosso, esse grau é de vocês, nós só estamos aqui porque vocês nos apoiaram. E aí começa a fazer os elogios. É tudo igual, eu já vi dezenas. Mas o ponto não é desprezar. O ponto é dizer que a gente sabe que a coisa fica importante quando a gente dedica para alguém importante. A gente sabe disso. Você sabe que fica mais valioso quando você dedica para alguém que importa. Que melhor do que dedicar o que você faz com a mente para aquele que fez a sua mente, o seu Deus. Então eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho comigo nos próximos minutos sobre como é que eu posso usar a minha mente para honrar a Cristo Jesus, glorificar a Cristo Jesus e ter a Cristo Jesus no centro do meu pensar. A proposta dessa conferência é a centralidade de Cristo. A gente está acostumado a pensar na centralidade de Cristo em outras coisas, como por exemplo, na hora de cantar louvores a Deus, na hora de ouvir a pregação da palavra, mas a gente não está acostumado a pensar na centralidade de Cristo quando a gente está usando a mente fora de tempo de culto. Como é que Cristo é o centro do meu pensar quando eu não estou num lugar de adoração com 380 outros jovens ou mais para bendizer o Senhor? Aqui é uma maravilha falar de Cristo no centro das nossas vidas. Difícil é quando você está na empresa e a maioria das pessoas desprezam você, desprezam a sua fé. E você mesmo não consegue atinar para o fato de que tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. E não só o que você faz, mas a maneira como você usa o seu intelecto. Eu sei que você já ouviu falar sobre ser crente de segunda a segunda, né? A gente já ouviu mensagem assim. Mas presta atenção, normalmente quando alguém fala assim, olha, você precisa ser crente de segunda-feira a sábado, não só de domingo. Normalmente o que você está pensando quando você ouve um pregador falar isso, é dizer assim, puxa vida, é verdade, eu tenho que ser ético no trabalho, eu tenho que ser honesto, eu preciso evangelizar mais, eu preciso ler a Bíblia. Poucas vezes você pensa sobre o que significa pensar como um cristão. Resolver os problemas da empresa como um cristão. Ser um estagiário que se destaca dos outros porque pensa como cristão. Essas coisas normalmente não passam na nossa cabeça. Mas Jesus fala, ame o seu Deus com todo o teu entendimento. Agora, o que é amar a Deus com entendimento? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Amar com a mente faz parte do amar com integridade. Integridade é amar por inteiro. E a gente tem que se dar por inteiro ao Senhor. Eu estou falando isso porque quando eu falo entregue-se totalmente ao Senhor, seja alguém submisso ao Senhor, você normalmente pensa em conduta, na forma como você vive. É o que vem à mente da maioria dos crentes, porque a gente foi treinado assim.
A gente foi treinado a pensar que ser um cristão por inteiro, um cristão totalmente consagrado ao Senhor, a gente tem até os chavões, o palavreado bíblico que a gente usa sempre, é uma pessoa que tem uma conduta correta de segunda a segunda. Mas a gente não pensa sobre alguém que pensa como cristão o tempo todo, seja no trabalho, nos estudos, ou mesmo no dia a dia, em casa. É isso que a gente precisa resgatar e eu acho que nós temos perdido. Não se refere só ao estudo da Bíblia, pode ser em relação ao estudo da Bíblia. Inclusive tem algo muito fantástico acerca do amar a Deus com entendimento em relação à Bíblia. Que gente que ama a Deus com entendimento sabe que tem que estudar esse livro, que tem que mergulhar nesse livro, que precisa entender cada parte desse livro para você crescer no conhecimento de Deus. Isso é maravilhoso, mas amar a Deus com a mente não é só estudar a Bíblia. Amar a Deus com a mente é também o outro livro que revela sobre Deus, o livro da criação. Amar a Deus com a mente é conhecer o que Deus faz, é conhecer as suas obras e encontrar prazer em Deus. O pastor John Piper, nesse livro que eu recomendei, ele cita esse verso, e é um verso muito interessante. Eu convido você a abrir lá no Salmo 111, verso 2. Salmo 111, verso 2, olha o que diz o salmista. Ele fala assim, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Vou repetir. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Veja que tem uma lógica, tem um raciocínio aqui do processo. Para você escrever um salmo desse, primeiro você tem que considerar as obras do Senhor. Depois você tem que ter prazer nas obras do Senhor, para depois você falar assim, de fato, grande é o Senhor. Perceba que o salmista está exaltando a Deus, porque ele olha para as obras do Senhor e ele fala assim, meu Deus, o Senhor é muito grande. Que coisa linda. Ele olha para aquilo que Deus faz e ele se encanta, não importa se é o estudo do tempo, se é geologia, se é história, se é biologia, se é o corpo humano, ele estuda e ele fala, meu Deus é grande. Porque ele se compraz, ele tem alegria nas coisas que ele estuda acerca de Deus, que Deus faz. Então, o salmista não está falando só de estudar a Bíblia, ele está falando de se alegrar nas coisas que Deus fez. E tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, não importa a sua profissão, não importa o seu treinamento, não importa se você foi para faculdade, não foi, se você tem pós-graduação, não tem, se você faz alguma coisa, você faz algo que está relacionado ao que Deus criou. E a gente tinha que aprender a ter prazer nas coisas que Deus criou. E é disso que o salmista fala. Valorizar a Deus, louvá-lo pelo que se aprende. Isso aqui é uma coisa pouco cultivada no nosso meio, eu imagino. Pensar funciona para despertar e expressar o amor. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Veja só. Pensar é importante porque, primeiro, ele desperta o amor por Deus. Quando você começa a pensar em Deus, quando você é levado a refletir mais sobre Cristo Jesus, o nosso Salvador, isso desperta mais amor. O problema dos evangélicos que não querem pensar, que são anti-intelectualistas, é que eles sempre vão ter um amor muito reduzido pelo seu Salvador. Estou falando sério aqui. As pessoas acham que elas podem ser dedicadas ao Senhor e elas não querem pensar e conhecer mais o Senhor. Porque o conhecimento de Deus foi um veículo que Deus deu para que nós cresçamos no amor por alguém. Quando você conhece alguém, uma moça, um moço, em quem você está interessado, você sabe muito bem que não dá para amar essa pessoa e ficar longe. Você quer ficar perto. Sabe por quê? Quando você se interessa por alguém, você quer conhecer mais. E quanto mais você conhece, mais você se encanta por ela. E o conhecimento é importante, porque às vezes leva ao contrário. Mas se é alguém que você de fato ama, você vai amar plenamente. Mas perceba a importância do conhecimento. Porque às vezes você vai conhecer alguém e vai dizer, não era o que eu pensava. E às vezes era, mais do que você pensava. E com Deus é assim. Com Deus a gente não só é despertado pelo conhecimento dele, a amá-lo mais, mas o conhecimento é a própria expressão do nosso amor. Quando você conhece as obras do Senhor, se compraz nelas, você expressa amor pelo seu Deus.
Sabe, a gente precisa conhecê-lo mais para que nós o amemos mais. E quanto mais o amamos, mais queremos conhecê-lo. Isso me faz lembrar de uma história, de uma ilustração que eu aprendi a partir das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Nas Crônicas de Nárnia tem um momento em que a Lucy, a menininha mais nova, sai da terra de Nárnia e ela vai passar um ano fora. E ela volta depois, entra pelo guarda-roupa e volta para Nárnia. E quando ela volta para Nárnia, uma das primeiras coisas que acontece, ela vê o Aslan, né, o leão, e quando ela vê o Aslan, ela fala, uau, como você cresceu! E o Aslan fala assim, não, eu continuo mesmo. Quem cresceu foi você. Interessante que quanto mais a Lucy crescia, maior o Aslan ficava. Quanto mais eu cresço, maior fica o meu Deus, aos meus olhos. Quanto mais você cresce, maior fica o seu Deus, aos seus olhos. É assim. Por isso que a gente precisa conhecê-lo mais e conhecer as coisas que ele fez. Amar a Deus com o entendimento. Agora, veja que Jesus diz, amar a Deus com o teu entendimento. Por que eu digo isso? Porque nós temos que entender que não é preciso ser inteligente ou culto para amar a Deus. Fulano tem PhD, ele deve amar a Deus pra caramba, hein? Não é assim. Você ama a Deus conforme o seu entendimento, cada um de maneira particularizada. Jesus não elitiza o mandamento, ele não fala assim, olha, faça favor de crescer no entendimento, porque é só assim que você pode me amar. Não, Jesus personaliza o mandamento, dizendo assim, ame ao seu Deus com o teu entendimento, com as capacidades que Deus te deu, com tudo que Deus deu ao seu entendimento. Isso aqui é precioso. Jesus sabe entender que cada um ama a Deus conforme suas próprias capacidades. E isso é lindo. Sabe por que é lindo? Porque a gente tem um pouco mais de amor, de caridade em relação aos outros membros da igreja. Eu digo que na igreja a gente tem uma diversidade muito grande, inclusive intelectual. Se você faz parte de uma igreja bastante mista, em termos de grupos sociais, socioeconômicos, você sabe do que eu estou falando. É possível que você tenha gente na sua igreja que seja gente simples, que nunca terminou primeiro ciclo do ensino fundamental. Talvez mal aprendeu a ler. E você tem doutores também, você tem gente nas mais diversas áreas, competente, gente bem-sucedida. E sabe o que é curioso acerca disso? A igreja reúne gente distinta num mesmo lugar e iguala a todos. A igreja de Cristo Jesus não faz casta, mais inteligente, menos inteligente. Quando faz, ela peca. Quando Jesus ensina a amar a Deus com o teu entendimento, o que Jesus está querendo fazer é nos estimular a amar, mas também ele personaliza de tal maneira que isso exija um grau de caridade, um olhar caridoso um para o outro. Entenda assim, se uma pessoa inteligente acha que amar a Deus com entendimento é ser intelectualmente inteligente, né, ele vai desprezar quem não tem essa habilidade intelectual. E quem não tem habilidade intelectual vai achar que o outro é arrogante. Então, amar a Deus com o teu entendimento resolve esse problema. O Senhor Jesus nos ensina a desenvolvermos, na medida das nossas capacidades, o seu intelecto para amar a Deus. E amamos a Deus conforme nossa habilidade, qualquer que seja a nossa esfera de atuação. Olha só, alguns são bons de livro, outros já não são muito do livro, né? É verdade, a gente sabe disso. Alguns são mais aptos nas ciências, outros nas artes, uns são mais teóricos, outros são mais práticos. Não importa. O que importa é que amar a Deus com entendimento significa toda atividade que você é capaz de fazer. Pegue o que você é melhor em fazer e ame a Deus com o teu entendimento. Essa é a ideia, de você usar as suas habilidades, aquilo que é particular seu. Então, aprenda que não tem um jeito de amar a Deus com entendimento, mas tem um jeito que agrada a Deus. É amar a Deus com todo o teu entendimento. Tá? Inclusive, vem agora a próxima parte que vai ficar mais difícil. Porque amar a Deus com entendimento a gente já viu rapidamente. Amar a Deus com o teu entendimento a gente já viu. Duro é amar a Deus com todo o teu
entendimento. Inclusive, essa é a ênfase do texto. O texto repete várias vezes: amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. 4 vezes o todo, para dar esse senso de 100%. Como a gente às vezes brinca, 110%, né? Para dizer, olha, tudo e um pouco mais. Mas Jesus está falando dessa integridade, dessa inteireza de amor. Amar a Deus com todo o entendimento. Pastor John Piper fala que isso significa amar a Deus extensiva e intensivamente. Extensivamente no sentido de engloba cada área da nossa mente. E intensivamente seria com todas as forças em cada área da mente. Né? Então assim, você não ama a Deus só em partes, mas em todo. Por que eu estou dizendo isso? Eu repito, eu volto àquele ponto que eu falei no início. Nós estamos habituados a entender o uso da mente para algumas coisas específicas, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para amar a Deus, mas não em cada atividade da mente. Então a gente precisa. Na hora que você está desenvolvendo um programa de computador, você tem que pensar que você tem que expressar amor a Deus ao fazer isso. Quando você está terminando o seu TGI, você tem que pensar nisso. Você está desenvolvendo o seu conhecimento em amor a Deus. Então é extensivamente e intensivamente. E aí é o que eu vejo como eu e você estamos em dívida com Deus. Não estamos? Porque poucas vezes a gente para pensar em amar a Deus com a nossa mente. Muito menos amar a Deus com toda a nossa mente. Romanos 13:8 fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Se a gente deve para os homens, imagina para Deus. Eu acho que eu e você estamos longe de amar a Deus com todo o nosso entendimento. Porém, Jesus nos exorta a fazer ainda assim. Ele coloca o ideal e nos chama e nos convoca a ir atrás do ideal, que é amar a Deus com todo o nosso entendimento. Agora, existe um caminho aqui para a gente começar a pensar. O que seria esse amar a Deus com todo o teu entendimento? Eu quero falar um pouco mais delongadamente aqui sobre isso, porque esse é um assunto que talvez você já tenha ouvido, mas eu acho que a gente não pensa nas ramificações com muita facilidade. Não dicotomizar a mente. Você aprender que não tem atividade da mente que é sagrada e atividade da mente que é secular. Nós fazemos isso frequentemente. Você sabe que tem música de Deus e música que não é de Deus. Criança pensa assim. Verdade. Lembro um tempo atrás, a minha mais velha, a Bianca, ela chegou assim e falou assim: papai, posso cantar essa música? Ela não é de Deus. Fez aquela cara assim. Tipo, ela não é de cantar na igreja. Mas olha que interessante, até para os nossos pequeninos, e eu me vejo nessa dificuldade, nós não sabemos definir o que é de Deus e o que não é de Deus. Por quê? Porque a gente tende a definir o que é de igreja e o que não é de igreja. Ao invés de dizer o que honra o Senhor e o que não honra o Senhor, seja de igreja ou não. É assim que a gente tinha que definir música de Deus e música que não é de Deus. Mas a gente não pensa assim. A gente divide a nossa vida entre o tempo que eu estou na igreja e o tempo que eu estou fora da igreja. E se você ama o Senhor, você fala assim: isso aqui é uma canseira, porque o que eu quero estar é aqui. Aqui você sorri, aqui você se alegra. Para muitos cristãos, a igreja é um lugar de desabafo. Por que você acha que igrejas promovem cultos todos os dias, em vários horários? Não é só por interesses financeiros, porque não é só a igreja voltada para isso, que faz culto todo dia, mas para muito crente que não sabe viver no contexto fora, ele quer estar no seu oásis. E eu concordo que a igreja é um oásis, mas não um oásis para o qual a gente foge, um que a gente esbarra no nosso caminho, um que a gente encontra à medida que faz progresso no nosso caminhar no deserto. Eu estou dizendo isso para você entender que tem cristão que falha porque só quer igreja. Ele dicotomiza o sagrado e o secular. Mas tem cristão que também acha que não tem nada a ver, pastor. E quando ele acha que não tem nada a ver, ele também dicotomiza, achando que isso aqui não desonra o Senhor, porque isso aqui é o secular, entendeu? Eu não estou falando de louvar a Deus, não estou falando de música na igreja, estou falando de... Então, essa divisão ela é muito comum. E aí eu me pergunto, será que toda a nossa atividade, religiosa ou não, é norteada pela nossa fé? Será que tudo que a gente faz é dirigido pela nossa fé em Cristo Jesus? Pela nossa devoção a Cristo Jesus? E eu quero falar especificamente de como nós estamos, às vezes,
tão enredados, tão levados pelas pessoas no que diz respeito a pensar como outros, que a gente não sabe o que significa pensar como um cristão. Eu vou repetir um exemplo aqui que eu dei no ano passado, mas como nem todo mundo ouviu, porque foi num workshop, eu vou repetir aqui com a intenção de ilustrar. Eu tenho dito que às vezes a gente não percebe tão facilmente como nós pensamos como o mundo. O exemplo, primeiro, eu vou dar alguns, mas esse é um exemplo que eu quero dar. Eu faço a seguinte pergunta: o que um casal precisa para estar pronto para casar? Eu tenho falado isso repetidas vezes, eu não me canso de falar porque eu sinto que é um dos males mais comuns no nosso meio. Porque o que tem acontecido entre jovens como vocês e os seus pais é pensar que antes de casarem, antes de estarem prontos para casar, vocês precisam ter pelo menos uma estabilidade financeira. E essa expressão, estabilidade financeira, virou o nosso alvo. Ele parece crente, porque você diz assim, ó, eu não quero ser rico, eu só quero assim ter uma estabilidade financeira. Entendeu? Eu não quero muito dinheiro, eu não quero conforto, eu só quero sim estabilidade financeira, né? Então assim fica legal, porque, Senhor, eu acho que eu não estou tendo problema com o dinheiro, eu só quero assim ter tranquilidade, eu só quero estar ok quanto a isso. Agora, sabe o que me aflige acerca dessa maneira de pensar? Porque normalmente estabilidade financeira significa nós dois terminamos a faculdade, se você está no mestrado, termina o mestrado antes. O pai e a mãe falam, minha filha, não vai terminar o mestrado? Né? Como é que ele vai dar conta de pagar o mestrado? Então, terminar o mestrado antes. E se engatou o doutorado, porque aí o professor do mestrado fala, você tem que ir para o doutorado. E você vai para o doutorado. E agora, eu caso eu vou para o doutorado? Agora, veja só, não é só isso, não é só estudo. Porque depois que você comprou o terreno, você tem que começar a construir. E você sabe que construção vai dinheiro. E depois tem mobília. E o vestido, e a festa. E não é fácil, pastor. A gente está tentando, mas não é fácil. O senhor fica falando assim para a gente casar, mas não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Eu estou preocupado com isso. Eu sinto que tem muita gente boa lá fora que pensa igual a você. Gente boa. Eu trabalho numa universidade com muita gente descrente, muito secularizada. E tem ótimos estudantes lá. Tem os bagunceiros também. Mas tem gente muito cabeça no lugar. Namorando, firme, pensando em casamento. Mas o que ele quer antes é estabilidade financeira. Eu fico perguntando, por que os jovens nossos pensam igual? Pastor, qual é o problema disso, pastor? O problema não é a coisa em si, é o que a gente busca nela. Eu vou ilustrar. O tal da estabilidade financeira, na cabeça da maioria de vocês, é assim, pastor, eu já sei, eu entendi o problema. Quando a gente busca estabilidade financeira, você namora 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 anos. E aí, pastor, é complicado aguentar, né? Você sabe do que eu estou falando. É difícil segurar os hormônios. Eu sei, pastor, eu estou entendendo o que você está falando, é perigoso. Mas fique sabendo que a gente está tranquilo, Deus nos preservou até aqui. Não é disso que eu estou falando. Embora o delongar o casamento seja um perigo para quem quer namorar de maneira santa, o meu problema não é esse. O meu problema é que quando você busca estabilidade financeira, você busca confiança em outro que não o Senhor. Eu sinto que a gente pensa igual ao mundo, gente. A gente pensa igualzinho ao mundo. Você busca a mesma tranquilidade e certeza que o mundo busca. E eu não quero que você seja assim, porque você diz que você ama Cristo, eu também. Então, por que não pensar em casamento em moldes meio radicais? Eu não estou dizendo para fazer bobagem, não é isso não. Fazer loucura, não é isso. Mas é dizer que talvez dê para casar sem chegar naquele patamar que você sonha. Talvez dê. Talvez seja muito bonito construir junto. Talvez seja até motivo de recordação e de prazer quando você falar assim, ó, só consegui minha casa própria lá na frente. Não há nada de vergonhoso nisso. E eu estou dizendo isso a você porque eu queria que você pensasse e mastigasse essas coisas, esses conceitos, de maneira que você processasse isso como alguns dos seus pais não conseguem mais. Seu pai pensa em você como o menininho, a menininha deles. E eles querem dar tudo para você que eles não tiveram. Engraçado, eles não tiveram, não passaram mal. Né? Foram bons pais. Mas eles querem que você tenha tudo que eles não tiveram. Olha só. Não é esquisito? Em vez de dizer assim, não, eles vão sobreviver se eles não tiverem. Nós também não tivemos. Mas não.
A ideia é sempre progredir. Eu fico pensando assim, onde é que chega, né? Então, esse é um exemplo. Mas tem mais coisas que mostram que a gente não pensa como um cristão. Eu quero dar um exemplo agora típico de trabalho. Somos profissionais que são cristãos ou cristãos profissionais? O que eu quero dizer com isso? Profissionais que são cristãos é fé anexada à vocação. Cristãos profissionais é fé transformando a vocação. Seria mais ou menos como o primeiro exemplo, profissionais que são cristãos, você conhece um monte. Um monte. Se eu perguntasse assim, você conhece algum médico que é cristão? Você vai dizer, um monte. Agora, se eu perguntar, você conhece um médico cristão? Eu ouso dizer que talvez você não conheça. Talvez você não conheça. Não estou dizendo que não haja, mas não tem muitos por aí. Por quê? Porque fé pra gente normalmente é igual, fé e trabalho são igual duas peças de Lego. A gente acha que a gente está fazendo assim de maneira fantástica se a gente conectar as duas. Mas são duas partes separadas. Você consegue tirar, você consegue separar, você consegue desconectar. Eu me empolgo mais quando eu vejo cristãos cuja fé transforma, permeia, adentra toda a sua vocação, o seu trabalho. Lembra que quando Jesus falou de influência, ele usava exemplos desse tipo, como o caso do fermento. O fermento é uma coisa que você não enxerga, mas está lá, permeando toda a massa do pão e fazendo ele crescer. É engraçado que quando a gente entende a química da coisa, perde a graça. Mas quando a criança vê um pão feito pela mãe, pequenininho, no outro dia, grande, fala, mãe, o que aconteceu? Porque ela não enxerga, não vê, e de fato é fantástico. Se você não entende a química, parece até mágico, né? Que cresceu, porque é uma influência que permeia o todo. A sua fé tinha que permear o seu trabalho. Eu vou dar alguns exemplos, talvez isso ajude. Eu li num livro sobre um advogado, membro de uma igreja batista, muito dedicado, um homem que era diácono, reconhecido como um exemplo de diácono na igreja, um homem íntegro, cuja família era um exemplo, e ele era um advogado, e ele trabalhava numa grande empresa, um homem bem-sucedido, ele trabalhava numa empresa que está entre aquelas 500 mais ricas do mundo, que aparecem na revista Fortune, né, Fortune 500. Então, assim, era uma grande empresa. E o departamento jurídico era tão grande que ele só fazia uma coisa. Como advogado, ele era responsável por encontrar brechas no contrato para que ele quebrasse o contrato com uma outra empresa. Então, se o chefe dele chegasse para ele e falasse assim, fulano, olha, não está dando para a gente continuar esse contrato, não está valendo a pena. Eu queria que você visse os meios legais para a gente terminar esse contrato. Ele, como advogado, era contratado para ver os meios legais para quebrar um contrato. Um dia alguém chegou para ele e falou assim, fulano, você já percebeu a inconsistência do seu trabalho? Ele falou, como? Eu não faço nada de legal. Aí a pessoa foi falar do que significa ser um cristão que cumpre com os seus votos, cuja palavra é sim, sim, não, não. E para ele foi uma ducha de água fria. O susto que ele levou quando ele começou a perceber que toda a sua espiritualidade fora não batia com o seu trabalho, para ele foi horrível. Porque ele percebeu que ele era um instrumento para ser um cara que não cumpre palavra. Era tudo que ele fazia. Se alguém perguntasse para ele, o que você faz? Eu sou um cara que quebra a palavra. Claro que ele não dizia desse jeito, mas ele passou a entender assim. Percebe como ele é um cara crente, muito crente. Essa é uma história verídica, não estou contando nenhuma ilustração montada. Um homem que percebeu que tinha alguma coisa. Ele não tinha parado para pensar como a sua fé influenciaria o seu trabalho. Ele estava fazendo algo que estava dentro da lei. Achando uma brecha, alguma coisa que o contrato não tivesse contemplado. Entendeu? Mas ele não percebeu como a sua fé deveria nortear o seu trabalho. Eu estou dizendo isso porque quando eu perguntei, você conhece algum médico cristão? Eu quero dizer assim, um médico que reflete sobre as tentativas de evitar o envelhecimento e pondera sobre isso de maneira cristã. Você já percebeu como essa é uma loucura, uma fissura do ser humano hoje? Como a gente faz de tudo, seja produtos ou intervenções cirúrgicas ou qualquer coisa, a fim de você evitar o envelhecimento. Por quê? Porque na nossa cultura, principalmente ocidental, envelhecer é sinônimo de fraqueza. Ninguém fala mais de envelhecer como sinônimo de sabedoria. Você quer aparentar 20 anos mais jovem. E essa cultura tem influenciado tanto a gente que nem os médicos que são cristãos conseguem pensar nisso de uma forma cristã.
Não estou falando só disso. Estou falando de outras coisas. Vamos falar de coisas que são até saudáveis em certos momentos, mas pode ser usado de maneira pecaminosa. Quer ver uma intervenção recente que tem alegrado a muitos? Cirurgia bariátrica. Por quê? Porque ela é uma maneira de você cortar com um pecado seu. Você tem solução, cara. Pode continuar a comer. Eu não estou aqui, por favor, eu não estou aqui frustrando você que é da área médica e sabe dos efeitos positivos que talvez isso tenha na vida de alguém, para evitar o óbito de uma pessoa morbidamente obesa. Não é isso. Eu só estou dizendo que nossa cultura faz sem pensar nos valores que alguma coisa carrega. E eu queria que você começasse a pensar nos valores que isso carrega. No que isso, porventura, proporcione a você. Pensa num arquiteto, eu estava falando na faculdade de arquitetura, lá do Mackenzie, onde eu trabalho, e na faculdade de arquitetura chegou um moço que ia dar uma palestra, e um cara muito legal, um britânico que tem uma ONG que cuida de comunidades carentes, e principalmente comunidades pós-desastre, reconstruindo a vila deles, as casas e tudo mais. Então uma palestra que deixa assim, muito ímpio, empolgado a ser bonzinho. Mas aí eu fui falar de como as casas que nós construímos são uma coisa fantástica. O arquiteto tem uma vantagem na mão de suprir um dos os maiores anseios do ser humano, que é ter o seu próprio cantinho. É lindo isso. Sabe por quê? O ser humano não consegue ser nômade por muito tempo. O ser humano tem necessidade de pertencer a um lugar. Ele quer chegar num lugar e falar assim, esse é o meu domínio, aqui eu sou rei. Né? Ele quer a sua casa, tanto é que a gente faz uma distinção de casa e lar. A gente sabe que uma casa é uma coisa, mas o meu lar é outra coisa. E você quer que a sua casa seja o seu lar. Então quando um arquiteto trabalha para alguém e projeta uma casa e a pessoa diz assim, isso aqui é a minha casa. Você acabou de satisfazer um dos maiores desejos do ser humano, mas sabe uma coisa curiosa? Essa casa se vai. Como aquela palestra no Mackenzie tratava, desastres tomam casa. Dívidas tomam casa. Desapropriação do governo toma casa. Essas casas se vão. Mas sabe por que elas são tão belas para nós? Porque elas são um símbolo de uma permanência que não se vai. Não se turbe o vosso coração. Vou para junto do meu Pai para preparar-vos um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus ia preparar lugar porque Jesus também é arquiteto. Só que Jesus não prepara casa cujo tsunami derruba. Entendeu? E tudo que a gente faz aqui é só um vislumbre de coisas mais sublimes lá na frente. Eu estou querendo que você pense um pouco no seu trabalho, naquilo que você faz, com uma mente de Cristo. Com uma mente que não é só igual. Você pode ter o treinamento que os outros têm, mas pensar como um cristão. Último exemplo. Somos seguidores de cultura ou formadores de cultura? Esse é um dos problemas comuns no meio evangélico brasileiro, em que a gente parece que só imita o que os outros fazem, só que a versão gospel. Você bota o rótulo gospel, pode, né? Aí pode, que você faz gospel. Então assim, tal estilo de música não pode, né, pastor? Mas se for gospel, pode, né, pastor? Tanto é que nós não sabemos como desenvolver música que não seja cristã. Quer ver? É um negócio engraçado. Cristão não sabe entender que tem música que tem espaço dentro da igreja e tem música que não tem espaço dentro da igreja. Mas não há nada de errado com isso. Não é porque não tem espaço dentro da igreja que é pecaminoso. Tanto é que todo cristão que compõe alguma coisa, ele sempre pensa em tocar na igreja. E se ele tem uma banda e eles têm composições próprias, ele pensa em tocar no culto. Porque que espaço que o cristão toca, se não no culto? Por quê? Porque tocar fora... Eu quero que você entenda uma coisa. Nós somos pessoas que frequentemente imitamos cultura dos outros. E você pode ser um cara de igreja o tempo todo e ser tremendamente mundano, sabia disso? Porque mundanismo não é uma coisa que você faz lá fora, é um vírus. Ele pega em você e você pode estar dentro da sua igreja e sendo completamente mundano, porque você raciocina como o mundo raciocina. Você tem que amar Deus com todo o teu entendimento. Você tem que processar cada coisa que você assiste, ouve,
que adentra a sua casa, seja entretenimento, seja alguma coisa para seu crescimento intelectual. Eu quero que você pense nessas coisas. Você tem que amar Deus com todo o teu entendimento. Você está percebendo a abrangência disso? Não é só na igreja. Se você é alguém que estuda a palavra de Deus e zela por doutrina, amém, louvado seja Deus por isso. Mas faça mais do que isso. Tome isso que você aprende aqui para você processar cada coisa que você faz fora do contexto eclesiástico, para a glória do seu Deus. Eu quero terminar com um exemplo bíblico. Daniel e seus amigos lá no capítulo 1 de Daniel. Daniel, ele é submetido a um treinamento rigoroso. O texto da Bíblia fala que ele teve uma preparação de 3 anos na cultura babilônica. Isso aqui é importante. Você tem que entender que o propósito da preparação não era simplesmente para serem bons servos de Nabucodonosor. É porque quando você preparava 3 anos, e eram jovens, lembra que foram pegos jovens, pessoas numa idade ainda muito nova, é possível que Daniel e seus amigos tivessem 15, 16 anos. Faz sentido essa estratégia de Nabucodonosor, porque quando se é tão jovem assim, é o limite do tempo em que você consegue transformar alguém e fazer alguém engolir uma outra cultura. Não é à toa que muitos jovens, quando vão para os Estados Unidos, se encantam tanto que deixam de ser brasileiros em algumas coisas. Por quê? Porque ainda estão em tempo de absorver uma outra cultura. Quando você é adolescente, quando você está no começo da juventude, ainda dá. Quando você é adulto, é difícil. Você pode gostar das coisas que uma outra cultura oferece, mas você continua brasileiro em vários costumes. Quanto mais a gente cresce, mais difícil é você mudar. Daniel e seus amigos eram muito jovens. O que eles fizeram? Vão fazer uma faculdade de 3 anos, ensinamento pesado, para que eles sejam, a identidade deles seja deletada. Esse era o propósito. Nabucodonosor era muito inteligente, e essa era uma estratégia inteligente de você tentar disseminar as pessoas e fazê-las perder a sua identidade. Daniel e seus amigos passaram por isso. 3 anos. O que eles aprenderam? Eles aceitam a mudança de nomes. Lembra, esse é um negócio muito importante na cultura semítica. Ninguém mexe com o seu nome, porque o seu nome significa alguma coisa. Você não se chama João, Mariana, Joana, Luiz, não é porque o seu pai gostou do nome. Naquela época, você tinha o nome porque aquela era uma história de vida. Você tem frequentemente na Bíblia casos de fulano recebeu tal nome porque aconteceu isso, isso, isso. Então, nome significa muito, mas eles toleram a mudança de nome, o que seria equivalente a receber nomes de deuses pagãos. Sadraque, Mesaque, Abednego são nomes de deuses. Você já pensou você ser chamado de Iemanjá? Ô, Iemanjá, vem cá! Você ia ficar muito brava, né? Mas é isso que eles receberam e eles aceitaram. Mas presta atenção, por que eles aceitaram? Eles estavam debaixo do domínio de um outro povo. E eles sabiam que mudança de nome não significava necessariamente em mudança de identidade. Segunda coisa, eles recebem educação babilônica. E não pense em educação babilônica só estudar física, química, não. Era magia, astrologia e tudo mais. Sabe por quê? Naquela época não tinha distinção entre o que é mágico e o que é científico. Essa é uma distinção pós-iluminismo. Aquela época é mais parecida com o filme do Thor. Se você viu o Thor, tem um momento que o Thor fala assim, na minha terra não tem separação entre ciência e magia. Por quê? Porque naqueles tempos, olha só que interessante, os babilônicos, eles conheciam as estrelas, eles faziam astronomia, mas não pense que era separado de astrologia. Essa é uma separação moderna, você e eu pensamos assim, eles pensavam assim. Eles faziam ciência conectada com esoterismo, porque eles entendiam o significado de alguma coisa. Então, não tinha dicotomia, eles entendiam como uma coisa só. E eles ensinaram tudo isso para Daniel, seus amigos, e eles aceitaram. O que eles não aceitaram foi a dieta alimentar, que seria uma desobediência explícita ao Senhor. Seria quebrar os mandamentos do Senhor. Primeiro, porque na dieta alimentar você comia carne que não seguia a dieta judaica. A dieta dos babilônicos, dos caldeus, não seguia a dieta judaica, então eles iriam quebrar os mandamentos. E segundo, porque quando um babilônico comia, ele fazia em culto ao seu Deus. E aí Daniel falou, não dá. Ele pede ao Senhor que o Senhor o livre disso, e o Senhor o livra disso. E aquele chefe dele o libera disso e deixa ele ter uma outra alimentação. Agora, o que eu quero tirar de lição disso? Presta atenção.
eles receberam um ensinamento. E esse ensinamento foi muito bom. 3 anos da melhor faculdade, da Federal da Babilônia. Eles estudavam no lugar. E ao estudar, eles não se contaminaram necessariamente. Porque estudo não é necessariamente se contaminar. Eu quero que você não entenda o que eu estou falando aqui para fugir dos estudos, para fugir do conhecimento. Pelo contrário, você tem que estudar com filtro. Eles estudaram e Deus lhes deu conhecimento, diz o verso 20. Porém, quando terminou, e Nabucodonosor foi ver como é que eles tinham se dado nessa preparação, diz o texto lá no verso 17 que eles eram muito mais doutos do que os demais. E a minha pergunta é, por quê? Mesma faculdade, fizeram a Federal da Babilônia. A razão é porque eles tinham uma visão de mundo diferente. Em termos de conhecimento, eles tiveram as mesmas coisas. Só que eles tinham a vantagem de ter uma visão de mundo muito mais coesa, onde as coisas, o conhecimento faz muito mais sentido. O que eu quero dizer para você é que você tem a vantagem de estudar nas faculdades que os seus colegas estudam, só que eles não têm a visão de mundo que você tem. Você tem todas as condições de conseguir ser muito mais douto. Não é só por ser mais inteligente, mas as coisas fazem sentido na sua vida, elas se encaixam. Você tem condições de trabalhar de maneira em que a sua fé permeia o seu trabalho, porque a sua visão de mundo lhe dá isso. Não perca isso. Não jogue isso fora. Não ame a Deus só com a sua boca na hora do louvor, cantado. Não ame a Deus só na hora de ouvir a pregação da palavra. Ame a Deus quando você está conhecendo as obras do Senhor e tendo prazer nelas. Ame a Deus com todo o teu entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, somos desafiados nessa manhã a pensar no Senhor e pensar nas coisas que o Senhor fez e a exaltar-te por elas. Temos aqui um grupo tão distinto de pessoas nas mais diversas áreas de trabalho, de estudos, cristãos que têm muito contato com descrentes e às vezes nós somos desafiados a repensar conceitos que nos são trazidos à mente. Dá que os jovens que aqui estão, Senhor, passem a entender a importância de amar com a mente, Senhor. De usar a mente de maneira que glorifica o Teu nome. De começar a fazer conexões nessa vida. De entender o propósito das coisas nessa vida. De tentar discernir o que não é lícito daquilo que é lícito. Aquilo que combina com a Tua Escritura e aquilo que não combina. Senhor, queremos amar a Ti com todo o nosso ser, inclusive a nossa mente. Ajuda-nos nisso. Estimula os meus irmãos e irmãs a fazerem isso, para a Tua glória e para o nosso prazer. Em nome de Jesus. Amém.